pessoal, tudo bem? Bom, final de semana de Campeonato Pan-Americano dentro do Brasil. Campeonato Pan-Americano muito importante porque a prova de XCO dá uma vaga direta para o atleta para as Olimpíadas de Paris. Então o start list está pesado, né? O start list está bem denso. E detalhe, essa vaga ela não é pro país, ela é pro atleta. Então, porque geralmente assim, as vagas elas são abertas para as Olimpíadas na somatória de pontos por nação, e aí a nação ganha suas vagas, né? Tem lá direito a 3 vagas, por exemplo, mas cabe às confederações nacionais definir os atletas que irão. E no caso do Campeonato Pan-Americano em especial, a vaga ela é direta, ela não é para a nação em si, ela é para aquele atleta campeão. Então pensa, a galera veio para o Brasil com fome, né? Com fome mesmo. Hoje, sexta-feira, a gente teve a prova de XCO masculino e feminino. As meninas fizeram um excelente trabalho, conquistando a 2ª colocação e a 4ª colocação. A campeã foi a Kate Curtin, americana, que é multicampeã, campeã mundial, é sempre top 10, top 15 no cenário internacional. A Reisa Goulão conquistou a 2ª colocação. Veio mais uma americana na 3ª colocação e a Karen Olímpio conquistou a 4ª colocação. Um excelente resultado para as meninas, lembrando que tinha ainda México, Canadá, tinha diversos outros atletas muito fortes, uma Argentina também, que ganhou para Specialized muito forte, e o Brasil conquistou aí uma excelente colocação e pontuação. Detalhe, a vaga direta para o Pan-Americano não é na prova de XCC, é na prova de XCO que vai ocorrer no domingo, beleza? Tá, parabéns para as meninas, fizeram um excelente trabalho individual e em equipe para conquistar essa colocação. No masculino, start list pesado também, Estados Unidos, Canadá, Brasil em peso, né, México. E eu quero, em especial, trazer aqui para vocês alguns detalhes da prova masculina e chamar atenção para alguns pontos para que vocês entendam e relacionem isso com o conteúdo que a gente bate muito na tecla aqui com vocês. Porque às vezes parece que o profissional, eles estão em um outro mundo. E não é bem assim, eles jogam com as mesmas ferramentas que eu passo aqui para vocês. Tá? Então é isso que eu vou trazer aqui. Eu assisti a prova inteira do feminino, assisti a prova inteira do masculino lá no site, no YouTube da CBC. Se vocês não assistiram, assista, vale muito a pena. E aí, entendendo a matéria, né, a entrevista que o Ulloa deu, eu quero trazer para vocês aqui os detalhes e pontuar para vocês isso. Porque só para vocês entenderem assim, o que eu falo aqui para vocês não é balela e não está jogado ao vento. Por isso eu vou usar as falas do Ulloa para mostrar para vocês o que eu passo e a relação com o que eu passo aqui para vocês, certo? Vou tentar resumir aqui o que foi a prova. Eram 14 voltas, tá? De 1,1 km, faltando 5 voltas para o final. O Ulloa atacou sozinho. O Ulloa estava, eu não sei se tinha outro mexicano no pelotão, mas lembrando uma coisa seguinte, o Ulloa tem como um dos seus pontos fortes o XCC. Inclusive ele já ganhou XCC de Copa do Mundo, tá? No ano passado ele performou muito bem nas provas de XCC. Durante 2021, praticamente, ele bateu muito guidão com o Avancini no XCC nas Copas do Mundo. Então, sabíamos que teríamos, né, esse atleta para trazer dificuldade para os nossos atletas, junto com o chileno, o Martin Vidauri, que também tem uma chegada muito forte. No Brasil, na minha humilde opinião, o que eu considerava como ponto divisor, né, para o Brasil? O Avancini e o José Gabriel estariam disputando a vitória junto com esses 2 atletas. Era esse o cenário que eu tinha. Particularmente, eu não colocava nenhum canadense nessa briga, mas o Canadá fez uma excelente prova, ditou o ritmo em boa parte da prova, tá? Eu digo que até faltando ali as 5 voltas que o Ulloa atacou e fez a sua fuga solo, das 9 voltas que tinham sido dadas, o Canadá puxou basicamente 5 ou 6,
tá? O Martin puxou um pouquinho ali, o Brasil com o Avancini puxou mais um pouco, mas sem muita representação. Beleza, passou a prova, terminou a prova, o Ulloa, nesse ataque, ele abriu um gap de mais ou menos 10 segundos e ele conseguiu manter esse gap por essas 5 voltas. Lá atrás, a gente teve um pelotão, às vezes muito calmo. Eu particularmente achei o pelotão muito calmo, né? Quando, né? Gente, foram 5 voltas, aproximadamente 7 minutos mais ou menos, de prova do Ulloa solo numa fuga, com um pelotão com mais ou menos 10 atletas lá atrás, muito forte. E aí, o Avancini puxou um pouco, ele deu um ataque, depois, em seguida do Avancini, o José Gabriel pegou a ponta e tentou no passo tirar um pouco desse gap também. O México, logo depois do ataque do Ulloa, foi quem pegou a ponta do pelotão e tentou fechar esse gap, não conseguiu, só abriu na verdade, só aumentou. Depois que o Avancini saiu da ponta e José Gabriel, o Martin também pegou a ponta lá, mas assim, não teve muitos ataques para buscar, para fechar esse gap. Eles tentaram mais buscar, fechar esse gap no passo. O único que deu um ataque foi o Avancini. Depois manteve o seu passo um tempo, quando o José Gabriel acabou pegando a ponta. Acredito eu que eles também não quiseram atacar, porque a gente sabe que nos ataques você queima muito, né, glicogênio. Então isso poderia comprometer para chegar. Então eles queriam fechar esse gap, mas ao mesmo tempo eles estavam com medo, né, de fechar esse gap e tomar uma invertida quando chegasse no Ulloa. Ficou também essa eu pego, não pego e tal. Poderia se ter trabalhado em equipe, de repente alguém do Brasil ter se sacrificado um pouco mais, e esse alguém, eu não vou falar nem Avancini, nem o José Gabriel, não cabe a mim definir isso, seria muita audácia da minha parte, né? Porque a gente tá falando de 2 atletas que tinham chances de vitória, mas acho que poderia sim ter rolado um jogo de equipe melhor, assim como rolou no feminino. O que não tira-se o brilho da passada do Ulloa, tá? Ele deu um ataque muito forte, ele abriu muito rápido, e agora vamos trazer para o Ulloa então. Na entrevista que ele deu, ele falou o seguinte, que ele tinha várias estratégias, mas ele não tinha uma estratégia definida para definir o seu resultado. Então, vamos entender aqui já o seguinte, a importância de você entrar na prova, entrar numa situação sabendo o que você tem para entregar, né? Ele falou que fez uma excelente preparação para chegar até o Pan-Americano, então ele sabia o que ele tinha para entregar de acordo com os adversários, ou seja, ele estudou os adversários, porque ele falou também que cogitava muito o Cocuzzi, o Zé Gabriel e o Avancini, respeita muito esses atletas e considera para domingo os atletas a serem batidos. Tá, então ele se conhece, ele tinha uma estratégia, ele sabia da preparação que ele fez. E aí ele falou que no pelotão ele não tinha montado, nas estratégias ele não tinha montado de forma incisiva atacar faltando 5 voltas. Mas as suas sensações deu para ele confiança para fazer esse ataque. Ele sabia o que ele tinha para entregar. E aí o garoto que estava entrevistando ele perguntou para ele que ele tinha num momento tirado um pouco o ritmo. Aí ele falou, sim, eu ataquei forte, eu abaixei um pouco o ritmo, estabilizei para guardar um pouco para o sprint. E na última volta eu ataquei novamente. Ou seja, aí ele falou que quando ele atacou, ele sabia o que ele tinha para oferecer. Provavelmente ele estava controlando a sua prova com métricas, né? Potência, óbvio que ele não ficou cego para potência, mas ele sabia o que ele tinha para oferecer. Tanto que ele atacou, ele queimou ali alguns fósforos, depois ele estabilizou, recuperou um pouco, deixou o tempo passar e guardou ainda um pouquinho de combustível para chegada. Então você traz ali a percepção do seguinte, o autoconhecimento, a prévia das estratégias e mais de uma estratégia para que ele entregue, né? Dosar sua energia, que é algo que eu falo para vocês sempre, ter o autoconhecimento, saber dosar a energia para gastar no momento certo, dentro do seu ponto forte, porque essa era a prova que ele tem até então, né, como ponto mais forte. Obviamente que ele deve ter feito uma preparação de excelência
para tentar sua vaga olímpica no domingo, né? E ter um pouquinho de energia para o arremate. Então, veja como, não é que o atleta anda o tempo inteiro a 100%, porque às vezes a gente tem essa percepção, né? Não, o atleta anda o tempo inteiro a 100%, os atletas lá, eles... Não! É que o ritmo deles, às vezes no 80%, é muito alto. Óbvio, a gente está falando de atletas profissionais, mas não significa que eles andam o tempo inteiro no 100%. Eles têm que dosar a energia para fazer se sobressair dentro dos seus pontos mais fortes e também encobrir ali os seus pontos fracos, tá? Esse foi um resumo e uma análise do movimento vencedor do Ulloa, que eu achei assim espetáculo, porque eu acompanho já faz uns 4 anos as provas nacionais e internacionais e eu nunca vi alguém num XCC com esse nível, né? Com esse nível de start list abrir um gap faltando 5 voltas para acabar. Pensa no nível de autoconfiança que esse atleta não estava. Vamos aguardar o que ele tem para nos oferecer no domingo. Vai ser legal, vai ser interessante, porque o Avancini está dentro de casa, ele vai querer mostrar serviço, o José Gabriel vem muito bem preparado, o Ulloa já mostrou que ele está pronto, né? A gente ainda tem o Martim, o chileno. Vai ser uma briga boa, vai ser uma prova bonita, não percam. Lá no site da CBC está sendo transmitido, no site não, no YouTube da CBC, está sendo transmitido ao vivo. E aí eu vou assistir ao vivo, com toda certeza, e depois se eu sentir que tem alguma coisa, alguma informação, algum detalhe que é legal trazer aqui para vocês, eu faço mais uma vez o vídeo. Eu quero saber a sua opinião. Você gostou dessa breve análise que eu fiz do movimento vencedor do Ulloa? Deixa aqui para mim nos comentários que eu vou estar lendo todos. Um grande abraço e bom final de semana. Tchau, tchau.